Conforme as tuas análises anteriores, a Marina continuou crescendo, já empata com a Dilma, né, no primeiro turno, já abre boa vantagem no segundo. A questão é, tem para onde a Marina crescer ainda? Ela tem potencial de crescimento? Sem dúvida, pode crescer e pode crescer muito. Ela pode crescer, em primeiro lugar, enxugando os votos de quem quer mudança, enxugando para si, né? Ou seja, os votos de quem está votando em algum dos outros candidatos que não na Dilma e os votos de quem insiste ainda em se dizer indeciso, branco ou nulo. Ou seja, essa ainda pode perder mais espaço, ainda pode desidratar mais, digamos assim. Ah, sem dúvida. Eu acho que o Aécio, principalmente se ele for para cima da Marina, a possibilidade dele diminuir ainda mais é grande. Eu não vou ficar surpreso se o Aécio aparecer com menos de 10 pontos numa próxima pesquisa. A estratégia ideal para o Aécio seria o quê, então? Ir para cima da Dilma? Seria ir para cima da Dilma, polarizar com a Dilma, da ideia de que ele é o melhor nome, né, desse grande vetor que está aí, ao qual as pessoas estão habituadas, digamos assim, né, esse grande vetor conservador. Mas, de qualquer maneira, a situação dele é muito difícil, porque é claro que a Dilma tem um pedaço consolidado que é muito difícil de tirar dela, né? Qual é o tamanho desse pedaço da Dilma? Esse eleitorado que é petista, né, seja pela identificação ideológica, seja por uma identificação mais programática, qual é o tamanho desse eleitorado de fato? Qual é o piso da Dilma? Olha, é difícil dizer, porque nós não temos números que estejam, digamos, consolidando essa ideia. E principalmente porque que é difícil dizer na ausência de números. Se fosse o Lula, ficava mais fácil de dizer, mas no caso da Dilma é mais difícil. Qual é a diferença? É que a Dilma não tem um apelo próprio para o eleitorado petista. Não vamos esquecer que a Dilma chegou no PT só em 2001, muito atrasada. Ela foi uma petista de última hora. E Dilma foi improvisada como candidata quando o candidato da máquina petista, que ia se impor inclusive ao Lula, era o Zé Dirceu. Mas o Mensalão tirou o Zé Dirceu da jogada e permitiu ao Lula se transformar no Lula que nós conhecemos hoje. Porque foi o Mensalão que fez o Lula renascer e, por outro lado, realmente submeter o PT à sua liderança. Antes o Zé era um contraponto importante, no sentido da instituição PT versus o carisma do Lula. Então, como a Dilma chegou atrasada nesse processo e fez um mandato presidencial em que ela não primou pela capacidade de estabelecer relações próprias de liderança com o eleitorado, ela tem mais dificuldades, digamos, de reter um eleitorado realmente petista, né? Que é um eleitorado que, quando a gente diz petista, não é que prefere o PT no sentido programático de carteirinha, não, que está, digamos, imantado, que está atraído por esse grande movimento, digamos, de formação de opinião e de preferência no Brasil, que se chama o petismo, né? Que está nos sindicatos, em ONGs, em centrais sindicais, em organizações profissionais que não são sindicatos, em movimentos culturais. Quer dizer, existe o petismo. Esse movimento, que é amplo, é que uma parte dele pode perfeitamente não se reconhecer mais, a partir de um dado momento, na liderança da Dilma, precisamente porque ela não a exerceu como poderia ter exercido, embora, claro, nunca pudesse ter sido Lula, e também porque ela é a candidata estando no lugar de alguém que as pessoas preferiram que estivessem lá, que é o Lula. Esse eleitor pode ser atraído pela Marina também. E nesse crescimento da Marina, então, quer dizer, vai ficando evidente que não tem muita coisa de emocional, que o emocional, na verdade, não é o que está presidindo essa atração de votos que a Marina está tendo. Duas coisas na tua pergunta, quer dizer, vamos lá. Primeiro eu vou começar por esse final, o emocional e o racional. O voto na Marina é um dos votos mais solidamente racionais e ajuizados que eu já vi. Ajuizados no sentido de que o juízo, né, de que a razão está orientando o voto. Vocês vejam que na primeira pesquisa, logo depois que o Eduardo morreu e antes mesmo de a Marina ser lançada como candidata, ela já apareceu com 21. E apareceu com 21 basicamente por quê? Porque os eleitores mais exigentes e não os emocionados passaram para ela. O Aécio não perdeu votos, a Dilma não perdeu votos naquela altura
e quem foi para a Marina foram os brancos, os nulos e os indecisos. Ou seja, o eleitor mais exigente, aquele que não estava se reconhecendo em nenhuma das candidaturas, nem na do Eduardo, com a Marina, uma parte dele passou a se reconhecer. Então, é um voto altamente irracional. Depois disso, a Marina voltou a crescer, apareceu com 27. Aí, como? Não tirou votos da Dilma, tirou um pouquinho de nada do Aécio e continuou enxugando os votos dos outros candidatos, já aí pegando votos do pastor Everaldo no primeiro movimento e tirando votos de novo de indecisos, nulos e brancos. Na terceira onda, que é essa agora em que ela aparece empatada com a Dilma, aí ela desidrata o Aécio fortemente, desidrata o Everaldo ainda mais e o Zé Maria e o Eduardo Jorge já não pontuam na pesquisa. Então olha só o movimento racional do eleitor. É o eleitor que quer mudança, porque ela não mexeu ainda nos votos da Dilma, a Dilma está lá nos votinhos dela, né? E ela está mexendo nos votos de quem quer mudança, ou seja, o eleitor está ajuizando, está raciocinando e está convergindo numa direção. O que há de emoção aí é uma emoção que está a serviço da razão e não uma emoção que está imperando sobre a razão, né? A emoção que está sempre presente, porque o mundo dos afetos está sempre presente na política, está sempre fazendo parte, digamos, das motivações para a preferência, mas que já está imperando agora, como aliás é em toda eleição, nesta fase da campanha, começa um voto mais racional, mas Marina antecipou isso, né? Ela realmente antecipou, desde o momento da queda daquele avião, que a população se voltou para a eleição. E ao fazê-lo, começou a fazer dar uma predominância ao hemisfério racional, digamos assim, em desfavor do hemisfério emocional, né? E aqueles que tu chamas de transformadores, analiticamente falando, né? Aqueles são o eleitorado que quer transformação. A Marina é capaz, ela está se viabilizando para buscar também esse eleitor? Uma parte deles sim, que são os mais entusiasmados, digamos, com a trajetória dela até aqui. Quer dizer, a Marina tem uma reputação sólida e, na minha opinião, merecida, e com essa reputação ela já entusiasmou uma parte dos transformadores que estão com elas, digamos, além daqueles setores mais incondicionais que também desde sempre estiveram com ela, em função desse passado, mas mais do que da memória desse passado, são setores que vivem com ela essa memória sempre, ou seja, são pessoas engajadas na questão ambiental no Brasil e tal. Então esses caminham com Marina, mas há um número muito maior, há um número muito mais expressivo de transformadores que estão naquilo que se chamava, e se chama ainda, na minha opinião, indevidamente, de esquerda, e que reúne revolucionários, socialistas de todo tipo, enfim, esse e outros que não se definem assim e que têm uma perspectiva transformadora, e transformação aqui entendida, na minha opinião, como um governo federal realmente voltado para enfrentar o problema da desigualdade, enfrentar o problema da baixa representatividade da política brasileira e enfrentar o problema da corrupção que decorre dessa baixa representatividade e enfrentar o problema de um novo ciclo de desenvolvimento que nós temos chamado de desenvolvimento sustentável, né? Esse setor, que é amplo, que é importante, não do ponto de vista que ele seja quantificável de maneira sólida, numericamente como eleitor, mas ele é importante na formação das preferências, das opiniões e tal, esse ainda está muito reticente com a Marina, porque não só não estava claro o que ela propunha de fato, como à medida que vai ficando claro, a gente vê que a Marina está dando uma no cravo, uma na ferradura, uma no cravo, uma na ferradura. Né? Ela não está construindo um vetor realmente de transformação. Então, a autonomia do Banco Central realmente está presente no programa de governo dela, de uma maneira muito pró-mercado mesmo, né? Quer dizer, e mercado, como eu já disse aqui, são os pequenos jogadores, né? Os pequenos não, o pequeno número de jogadores no plano dos interesses financeiros, né? Dos bancos e tal. Por outro lado, ela fez mudanças no programa dela, no que se refere às questões de comportamento, aos direitos dos homossexuais, que são mudanças que sinalizam para uma reserva maior dela da explicitação de compromissos civis, com os direitos civis
desses grupos na sociedade brasileira. E isso certamente vai atrapalhar enormemente, ainda que questões de gestão econômica, como é o caso e monetária, como é o caso do Banco Central, acabem tendo maior importância e relevância e digam mais respeito à questão da gestão pública propriamente. Mas as questões comportamentais não podem ser negligenciadas, né, porque o Poder Executivo tem muito poder de iniciativa e principalmente porque pessoas simbólicas como a Marina têm uma importância muito grande na formação da ideia de mudança. Então, ela vai ter dificuldades para se legitimar nesses setores, né, ainda que a Dilma e a Aécio não brilhem nessa área, porque eles também são muito cautelosos, de olho que estão no voto conservador do Brasil, que é onde, no fundo, os dois estão assentados. Bom, tudo somado, faz sentido o temor de alguns de que a Marina possa vencer a eleição ainda no primeiro turno? O temor de alguns e o júbilo de outros, né? Eu acho que ela pode vencer no primeiro turno, embora isso não seja o mais provável no momento. Mas as coisas podem se desenhar nessa direção. E podem se desenhar por que caminhos? Se ela começar também a desidratar a Dilma, tirar votos da Dilma, em que a Dilma perca precisamente aqueles setores da franja do petismo de que eu falava antes e que passem a ver na Marina uma maior contemplação das suas perspectivas. Por outro lado, o poder de arrastamento que a onda está tendo pode vir a influir fortemente naqueles que querem mudança, mas ainda estão com outros candidatos, e aí principalmente com o Aécio, ou ainda estão com o branco e nulo, na direção de levar as pessoas, essas pessoas que são pouco determinadas para o voto, no que se refere às pessoas, a Aécio e aos outros, pode levar essas pessoas a querer surfar na onda da mudança. Se a Marina vira uma onda em que é gostoso surfar, digamos assim, esses setores podem vir aos borbotões, e aí isso pode dar um impulso à Marina que, se ela, ainda por cima, agarrar setores transformadores que hoje estão reticentes, mas que resolvam apostar na Marina, porque eu acho que para os transformadores está colocado hoje que a Marina é uma aposta. Vale a pena ou não vale a pena apostar na Marina? Vale a pena apostar para que ela ajudá-la a se revelar na direção de uma transformação, ou não vale a pena, o melhor é escolher um outro candidato transformador que, mesmo sem chances, sinalize para a sociedade a importância de se fortalecer posições transformadoras. Essa dúvida, se ela virar na direção da Marina, por boa parte dos transformadores, eles têm um papel muito importante na geração de opinião. E aí, tudo isso somado, aliado ao fato de que o Lula pode entender que tem que tirar o pé da Dilma. Aí, se o Lula fizer isso, não estou falando de não apoiar a Marina de jeito nenhum, nem de o Lula abandonar a campanha, mas se o Lula tirar o pé, por pouco que seja, em razão de querer se proteger de uma derrota, ou em razão de já estar fazendo cálculos para onde levar o PT, ou o PT que restar com ele, porque o PT, inclusive, pode rachar nesse processo, aí, se o Lula fizer um movimento de diminuir, de sinalizar que já não tem tanto entusiasmo assim, determinação pela Dilma, tudo isso somado, evidentemente, pode levar a Marina a fechar a fatura no primeiro turno. Mas esse é um desenho ainda improvável, e o mais certo é que a Marina precise mesmo de um segundo turno para garantir uma vitória.